E estamos no ar, que bom estar contigo. Uma ótima tarde a todo mundo que está nos acompanhando aqui no Agricultura BR, é o canal do Boi, sempre levando informações para você. Eu lembro que você está nos acompanhando em todo o Brasil pelas antenas parabólicas, pela Claro TV, acompanha também pelo Facebook, pelo YouTube, está nos acompanhando no Paraguai e no Brasil pela Neo TV. E a partir deste momento, o sinal aberto no Agricultura BR em todo o Mato Grosso do Sul, porque a TV Imaculada Conceição está levando o programa para o estado. Obrigado a todos, que bom que vocês estão conosco e a partir de agora você confere informações aqui que são importantes para o seu negócio. E eu começo o programa falando a respeito da Associação Nacional dos Exportadores de Cereais. Olha, semanalmente a ANEC, ela traz levantamentos que trazem as suas perspectivas em torno dos embarques de farelo de soja, de milho, de soja, tal, aquela coisa toda. Mas o que eu vou trazer agora é soja. Houve uma ligeira redução em torno daquilo que se esperava semana passada e agora. Por quê? Por conta da chegada de navios, né? Mais lento, mais rápido, isso mexe aí com as estimativas. Vamos ver como é que vem essas estimativas de exportação de soja, estão de acordo com aquilo que vai chegar de navio para aportar no Brasil, para carregar com a oleaginosa, e nesse momento são 8.806.000 toneladas, de acordo com o relatório semanal. A estimativa se baseia no volume efetivamente embarcado até 18 de julho, somado à programação de embarques até o final do mês. Até a semana passada era um pouco mais, 8.920.000 toneladas, é o que o Agricultura BR destaca para você. Fala agora de um levantamento extremamente interessante. Foi feito pela Datagro. Datagro trouxe números em relação ao primeiro semestre de 2020 comparado ao primeiro semestre do ano passado. O que quer dizer isso? Queria-se saber em relação aos valores praticados com a saca da soja, como que eles subiram, como eles se alteraram nesse período. E aí descobrimos algumas praças que deram algumas disparadas em relação ao valor da saca de 60 quilos da soja. Os motivos apontados são muitos, entre eles, aqui nós gostamos de lembrar bastante, uma demanda muito forte e acirrada pela oleaginosa no Brasil. Tem também a circunstância do dólar, né, com o real mais desvalorizado, como continua, mesmo com uma melhoria, né, do real ou uma queda do dólar nesse momento, mas mesmo assim é muito forte o dólar frente ao real. Isso proporciona uma situação melhor de ganhos quando se tem na condução a tradução desses dólares para reais, aí a saca fica mais cara e é o que nós temos acompanhado aí diariamente. Nós vamos mostrar então o estudo da Datagro, trazendo duas praças em destaque para você, que subiram 29%, 27% em um ano, considerando o preço médio do primeiro semestre. Agora sim, agora eu estou lembrando aqui o que o meu colega Lucas me indicou, e ele estava falando comigo o seguinte, que Rondonópolis vinha com R$ 87,23 a saca de 60 quilos. A elevação em um ano, é o que o meu colega vinha trazendo e comentando comigo do estudo da Datagro, a elevação é de 29%. Essa é a maior alta que nós temos no país, realmente chama muito atenção. A segunda maior alta é em Dourados, Mato Grosso do Sul, R$ 85,96 de valor médio. Calma aí, pessoal, o valor está em mais de 100, né? R$ 104, R$ 107 agora, mas esse é o valor médio. Portanto, pegando de janeiro, né, do dia 2 de janeiro até o último dia útil de junho, nós temos esses valores aí, R$ 85,96 a saca de 60 quilos em Dourados, alta de 27% quando comparado ao mesmo período do ano anterior, portanto, a média dos 6 primeiros meses de 2019. E já que nós falamos de Rondonópolis e Dourados, né, vamos saber agora como é que vem sendo praticados os valores nessas duas praças. Pode colocar na tela, nós trazemos aí a primeira praça em destaque. Rondonópolis, no Mato Grosso, é o sul do estado do Mato Grosso aqui, trazendo os valores. Aqui a nossa equipe colocou cheio aqui 30 dias de levantamento e você vê aqui muito claramente elevação
para os valores em relação à soja. No dia 22 de junho, R$ 103,00 a saca de 60 quilos. No dia 29 do mês passado, R$ 104,00 é o valor de destaque. 3 de julho vinha para 108, no dia 10 desse mês 109, mantinha o valor no dia 17 e agora, dia 22, R$ 111,00 por saca de 60 quilos, é o que o Agricultura BR traz para você. Nós trazemos aqui também um destaque, nós estamos ali com uma alta, né, de 30 dias de 7% no valor da soja ali em Rondonópolis, no Mato Grosso. Não é pouco não, fizemos uma conta rápida agora, mas dá uma alta ali de 7,2% de alta em 30 dias em Rondonópolis, no estado do Mato Grosso, mostrando que os valores vêm muito firmes mesmo. A outra praça em destaque é o sul do Mato Grosso do Sul. Nós até comentando aqui, né, com alguns produtores rurais do estado do Mato Grosso do Sul, amigos meus, o pessoal reclama muito daquela questão, uma ordem interna que tem aqui em relação ao que se vende para o mercado interno, que é exportado. Isso mexe com preço, sempre incomodou muito o produtor rural sul-mato-grossense. Mas vamos ver os preços então. Dourados, o sul do Mato Grosso do Sul em destaque. Nós trazemos aqui no dia 22 de junho a saca de 60 quilos da soja, R$ 99,00 por saca. No dia 29 do mês passado, 103. No dia 3 de julho, R$ 105,50 a saca de 60 quilos. Nós trazemos aqui também no dia 10 de julho, R$ 109,00 por saca. No dia 17, R$ 108,00. Nesse dia 22 de julho, R$ 110,00 por saca de 60 quilos. São as informações que eu destaco agora com soja no Mato Grosso do Sul e no Mato Grosso, aproveitando esse estudo que mostra, da Datagro, que mostrou alta de 29% na média de preços do primeiro semestre de 2020 para o primeiro semestre de 2019 em Rondonópolis e uma alta também considerando os mesmos aspectos metodológicos de 27% em Dourados, no Mato Grosso do Sul, as duas praças com maior destaque em alta de preço no acumulado do primeiro semestre do ano de 2020. Vamos falar agora de tecnologia, uma tecnologia que cada vez mais o produtor rural tem utilizado para conseguir melhores resultados e principalmente para ter uma cobertura, uma observação de dados com melhor qualidade. Eu falo do drone, que tem sido utilizado para a captação de informações sobre desenvolvimento vegetativo, de invasão de pragas, para aplicação com mais precisão de químicos que são utilizados nas lavouras e muito mais. E este é o assunto desta entrevista que o jornalista Mauro Andrade fez lá no estado do Paraná com o pesquisador da Embrapa Soja. O uso de imagens aéreas na agricultura e na pecuária estão ajudando os produtores a detectar possíveis problemas nas lavouras. Os drones estão cada vez mais acessíveis e tornando essa prática possível ao produtor rural. É o que nos explica o pesquisador da Embrapa Soja, Júlio Franchini. As imagens aéreas, elas vêm sendo obtidas já há algum tempo, né, desde a década de 80, a partir de satélites ou aviões. E nos últimos 10 anos, com o desenvolvimento dos veículos aéreos não tripulados, os drones, passou a ser mais fácil e mais barato obter imagens, né, com maior frequência e maior resolução também, porque os drones eles voam a uma altitude mais baixa, né, e com isso você obtém uma resolução bem maior, abaixo da camada de nuvens, que é um outro problema associado aí com as imagens de satélite. A grande vantagem da imagem aérea a primeira grande vantagem é a mudança na perspectiva de observação das lavouras. Nós estamos acostumados a observar a lavoura ao nível do campo, né? E com as imagens a gente passa a ter uma perspectiva diferente, uma visão tridimensional e também com uma variação georreferenciada espacialmente. Os sensores embarcados, né, em satélites, aviões ou drones,
eles permitem também a obtenção de índices de vegetação. E os índices de vegetação têm uma correlação muito alta com a produtividade. Maiores índices de vegetação significam maiores produtividades, menores índices, menores produtividades. Com isso, você consegue saber, dentro do campo, onde estão as diferentes regiões com diferente potencial. E com isso, direcionar o processo aí de diagnóstico de um possível problema. Retirando amostras de áreas diferentes, área com baixo potencial e área com alto potencial, e por comparação você consegue aí saber qual que é o fator limitante. Se for um fator associado ao solo, como a fertilidade, a deficiência de algum nutriente, pode ser também a presença de uma praga, uma doença, um nematóide, tudo isso são problemas que podem ser manejáveis. Outra coisa também que a imagem permite, do ponto de vista operacional, é avaliar a qualidade das operações. Se por exemplo, as pulverizações, se houve falhas na aplicação, se houve áreas onde houve aplicação dobrada, no caso da semeadura, qual é a qualidade da semeadura, se acabou a semente, você consegue ver exatamente aonde estão essas falhas no campo, até a qualidade da semente que está sendo utilizada, você consegue ver a diferença na velocidade de germinação, tudo isso pode ser detectado por imagens. Então as imagens, elas são uma ferramenta muito poderosa, que está se tornando cada vez mais popular e tem um potencial muito grande para nos ajudar nesse processo de melhoria do potencial produtivo, por um lado, por outro lado também a redução de custos com o melhor uso dos insumos. Fala agora de soja nos Estados Unidos. Olha aí a gente chama de caracteres tecnicamente, tá? Olha esse caracteres que eu coloquei aí. Estados Unidos vendem ali 926.300 toneladas para a China. E quem recebeu o relatório em casa, no seu e-mail, muitos produtores recebem também, assim como eu, porque essa é uma informação pública. Vai ver que a soma das vendas de soja dos Estados Unidos para a China deu 715 mil toneladas do que foi declarado. Mas vem aquelas 226.300 a mais para os chamados destinos não declarados. Então, estou assumindo aqui que essa soja foi vendida para a China também. E por lá, a confusão, quando eu falo por lá, é aquela relação China-Estados Unidos, ela vem dar mais uma grande confusão, uma vez que a situação ficou um pouco mais grave por conta da embaixada chinesa lá no Texas. Isso trouxe mais um desconforto entre os dois países. Estados Unidos está fazendo muitas acusações em relação aos chineses, não vou entrar no mérito da questão, que isso tem relação aí a espionagem industrial, espionagem em relação também aos aspectos econômicos de um país e outro. Não vou entrar nessa questão, porque isso não tem a ver com o agro, mas tudo isso tem a ver quando impacta nos negócios. De qualquer maneira, essas compras aí que foram efetivadas ontem e que foram comunicados ao Departamento de Agricultura hoje, e aí ele torna público, mostra uma compra de soja por parte dos chineses de quase 1 milhão de toneladas. E aí, vender 1 milhão de toneladas de soja, quase 1 milhão de toneladas de soja num único dia, é soja pra caramba, é um número bastante relevante em torno de comercialização. Acontece que há dois motivos ou dois argumentos para a soja não subir. Que argumentos são esses, Fabiano? Primeiro, a soja nos campos norte-americanos. O desenvolvimento da soja nos Estados Unidos é sempre um grande motivo para especulação. Se não chove, sobe um pouco, fica seco. Isso é utilizado pelo mercado o tempo todo. Quando chove um pouquinho, também é motivo para jogar o preço lá embaixo. Isso acontece todo ano. O produtor rural brasileiro também está acostumado a ver isso.
principalmente quando prestava um pouco mais de atenção, quando a soja americana trazia um pouco mais de impacto às negociações em Chicago, aqui no Brasil. Não é o caso, mas, primeiro motivo, choveu nos Estados Unidos, é o que mostra o último relatório apresentado no final da tarde de segunda-feira. E tem essa confusão, mais uma vez, que foi proporcionado pelo presidente norte-americano Donald Trump. E aí, China e Estados Unidos estão em vias de mais um capítulo desse conflito comercial. Esse é o resumo da história para explicar que soja cai. Veja só como é que vem a soja, mesmo num dia que tem a comercialização de quase 1 milhão de toneladas, soja cai, recua, mas está quase na estabilidade. Está caindo, perdendo pouco. Posição de agosto, $8,95 mais 4 bushel. Setembro, $8,90 o bushel. Novembro é a posição de maior liquidez, maior número de contratos negociados a $8,91 por bushel. E janeiro de 2021, $8,95 mais 6 por bushel. É o que eu vou destacando para você aqui no Agricultura BR. Que mostra também como é que vem o dólar. Dólar comercial, dólar vinha perdendo durante o acumulado da semana e agora perde mesmo. Olha como o dólar recua, está recuando bonito, agora 1,86% de queda, R$ 5,11 mais 4. Essas informações aqui de dólar, de variação de câmbio, elas são muito estratégicas para quem compra, para quem precisa importar produtos, quem ainda não fez a importação de insumos de um jeito ou de outro, está saindo perdendo em relação a quem tinha feito o travamento de negócios há mais tempo, isso é fato. Não é inegável que isso tenha acontecido, mas o dólar a 5,11 hoje, daqui a pouco eu vou mostrar a soja no porto, é bem provável que isso traga impacto para a soja, para milho, para as carnes em alguns aspectos, mas principalmente soja e milho provavelmente tem impacto. E é sobre esse assunto que eu falo agora com a minha colega Sara Kirchhoff, que fala ao vivo, direto de São Paulo, dos estúdios do Canal do Boi, na sede da Bolsa Brasileira de Mercadorias. Sara, eu estava explicando agora por que a soja, mesmo num dia que vende quase 1 milhão de toneladas dos Estados Unidos, ela vinha com recuo na Bolsa de Chicago, por conta da melhora de clima por lá e também desse novo capítulo aí de confusões, de conflitos entre Estados Unidos e China, agora em relação a essa embaixada lá no Texas, no escritório chinês no Texas. E nós temos o dólar recuando bastante hoje. Por que o dólar cai tanto? Sara, como é que vem o mercado financeiro? Boa tarde, seja bem-vinda. Muito boa tarde, Fabiano. Boa tarde a todos. Pois é, uma quarta-feira com sinais desencontrados aí no mercado financeiro, né? Porque essa tensão comercial China e Estados Unidos, que já se arrasta aí mais de ano, ela geralmente traz um tom de cautela no mercado financeiro. Muitos investidores correm para comprar dólar, o dólar sobe e hoje isso não está acontecendo. Inclusive, ontem a moeda norte-americana recuou quase 2,5% frente ao real brasileiro, com o real tendo aí um dos melhores desempenhos entre as divisas globais. E hoje, mais uma vez, o dólar vem em queda frente ao real, como você acabou de mostrar. Uma queda também significativa que puxa a moeda norte-americana para esse patamar de novo de R$ 5,10, R$ 5,11. Então, o mercado financeiro ele continua repercutindo positivamente as questões dos estímulos econômicos, como, por exemplo, na União Europeia. Falamos sobre isso essa semana, né? Um estímulo de mais de 700 bilhões de euros, que, embora seja bastante volumoso, o Banco Central Europeu hoje falou que poderia ter sido ainda melhor esse incentivo na economia europeia. De qualquer forma, isso trouxe um tom positivo para o mercado financeiro essa semana, e aqui internamente a gente também tem um fator que é a questão da entrega da primeira parte do projeto da reforma tributária que ocorreu ontem por parte do ministro da Economia Paulo Guedes no Congresso, também no Senado. Lembrando que essa reforma tributária, né, ela deve transformar aí os impostos de PIS e COFINS em um único imposto sobre o valor agregado, que é o chamado IVA. Então, isso trouxe um tom muito positivo realmente no mercado financeiro aqui no Brasil, porque mostra o andamento, mais uma vez, das reformas, né, tão prometidas aí pelo governo de Jair Bolsonaro e que são esperadas, então, por uma parte importante aí. E, evidentemente, mostram essa movimentação no mercado financeiro depois, movimentação em Brasília, né, depois desse período que o Brasil tem vivido e continua vivendo ainda de certa forma. Mas internamente a gente tem esse fator, lá fora tem a questão dos incentivos e muito otimismo ainda em torno da criação de uma vacina para a Covid-19, que é o que todo mundo quer nesse momento.
todo mundo, né? Falando de todas as pessoas a nível global. Tem muitas notícias em torno de vacinas, de avanços de vacinas, e justamente essa vacina foi o que trouxe agora essa tensão comercial mais uma vez entre as duas maiores economias do mundo. O presidente dos Estados Unidos acusando a China de roubar a vacina, dizendo que vai tirar então o consulado chinês de Houston, que fica no Texas, e isso evidentemente deixa o mercado um pouco preocupado porque pode haver retaliação por parte de Pequim, e aí a gente vai sentir os impactos no mercado da soja. Como você falou, né? O mercado futuro já vai trazendo, evidentemente, essas previsibilidades. Mas, de um modo geral, aqui a gente não está sentindo muito isso hoje, mas as bolsas, sim. Enquanto o dólar está ainda sofrendo esse movimento de pressão, as bolsas lá fora hoje tiveram um tom mais negativo, bolsas de Nova York, e aqui o Ibovespa está, nesse momento, vou pedir para o Vitor atualizar para a gente, o principal índice aí da Bolsa de Valores de São Paulo está praticamente estável, o mesmo foi observado ontem. Nesse momento, o Ibovespa tem uma leve queda de 0,07%, mas ainda está acima de 104 mil pontos, em 104.235 pontos. Começa também a temporada de apresentação de balanços por parte de muitas empresas. Hoje teve o balanço da WEG, por exemplo, que trouxe um resultado acima do esperado, fez as ações da empresa subirem mais de 11%, então esses resultados, conforme eles vão mostrando dados positivos, evidentemente que eles favorecem a bolsa e acabam limitando essas perdas em meio a esse cenário. Mas o movimento nesse momento que a gente observa é esse, um dólar em queda, mais um dia em queda então, e o Ibovespa com uma queda leve. Claro, a gente tem como pano de fundo essas tensões comerciais, mas existem outros fatores dando um equilíbrio para essa balança no mercado financeiro. Daqui a pouquinho eu volto com mais informações aqui dos estúdios da Bolsa Brasileira de Mercadorias para falar do mercado de etanol. Fabiana, é com você. Obrigado, Sara, pela participação. Até daqui a pouco, então, a gente fala sobre esse mercado do etanol. E eu vou lembrar aquilo que eu tinha dito. O dólar volta a recuar. Ontem a queda ficou ali acima de 2,5%. Neste momento vem a quase 2% de queda. O dólar vem sendo negociado agora entre 5,10 e 5,11, R$ 5,10 e R$ 5,11. É óbvio que isso vai refletir no preço dos produtos de exportação. É o que eu vou mostrar agora com soja. O meu destaque agora é em relação à soja entregue em agosto. Olha, vou lembrar aqui data por data. Na sexta-feira eu tinha soja nos portos de Santos e Paranaguá, com entrega em agosto a R$ 116 a saca. Na segunda-feira, mesmo já com algum recuo para dólar, mantinha-se em R$ 116. Nesta última terça-feira, portanto, ontem, nós não tínhamos valor em Santos e tínhamos o Porto de Paranaguá já recuando a R$ 115,50. Agora, com o dólar ali a 5,11, 5,10, aí não tem jeito, meu amigo, caiu para R$ 112 a saca de 60 quilos da soja nos portos de Santos e Paranaguá. É o que o Agricultura BR destaca para você, mostrando o que vem acontecendo com os cenários no mercado. O mercado financeiro influencia diretamente o mercado agrícola, então fica de olho, soja recuando hoje nos portos no Brasil. Isso reflete também no mercado físico nacional, mas não tanto assim. Por que não tanto assim? Porque a disputa pelo produto que inexiste, não tem soja disponível em quantidades relevantes no Brasil. Ontem eu participava da live da Stonex, antiga FC Stone, e Ana Luísa Lodge comentava exatamente essa situação. A necessidade, o Brasil já está importando muito mais. Apesar da quantidade ser pequena, a importação de soja do Brasil já é mais que o dobro do ano passado, né, chegando ali a casa de 100 mil toneladas, de acordo com os números que foram apurados e que foram divulgados pela Stonex. Então, temos uma realidade de dólar cedendo, mexendo com o preço pago no porto, entretanto a disputa interna por soja segue muito pesada. Começa esse bloco falando sobre milho, já vou direto trazendo o destaque dos valores praticados nos portos no Brasil. Ora, eu falava há pouco sobre o recuo do dólar, o dólar vem caindo durante essa semana e agora vem caindo ali quase 2%,
91%, é o que a minha produção está me informando agora, e vai agora para a casa dos 5,10. Já está em 5,10, R$ 5,10 mais 8 para a moeda norte-americana, na referência. Isso mexe com os valores de produto de exportação, principalmente com os preços nos portos. Há pouco eu mostrava o recuo que nós estamos observando para o preço da soja nos portos de Santos e Paranaguá, com entrega no mês de agosto. Agora, eu faço a mesma coisa, Santos e Paranaguá, mas agora destacando o mercado do milho. Pode colocar na tela, milho vem com queda em relação aos valores que nós tínhamos no dia, nessa última terça-feira, portanto, dia 21. Porto de Santos vai perdendo aí R$ 1,50, R$ 48 a saca de 60 quilos, perde, mas não perde muito. E o Porto de Paranaguá também vai recuando cerca de R$ 1,00, R$ 48,50 a saca de 60 quilos de um dia para outro. É o efeito dólar mais barato. De acordo com a Grãos Corretora, são os valores de negociação para o milho neste momento. E de acordo com o CPEA, há uma busca aí por etanol no Brasil. Isso fez com que o volume negociado se elevasse bastante, mexendo positivamente com os valores praticados. Este é o assunto de Sara Kirchhoff, que volta ao Agricultura BR, o setor sucroenergético. E eu falava na semana passada com o professor Marcos Fava Neves, Sara, ele está conseguindo sair do buraco, né? Vamos colocar assim, né? Está saindo daquela situação ali do começo do ano, né? Principalmente em março, com a derrubada do preço do petróleo, depois a crise da Covid, está começando a colocar a cabeça para fora aí nessa crise, Sara? É verdade, Fabiano. Com certeza o ano de 2020 ele não tem sido fácil, né, para esse mercado de combustíveis, né, seja se referindo ao biodiesel ou ao petróleo em si. Tem todas essas questões aí que você colocou. Em relação ao petróleo, tinha também a tensão entre Rússia e Arábia Saudita. Tudo isso fez com que os preços da commodity desabassem, né, no mundo afora. Agora os preços do petróleo vêm se recuperando e do etanol também, né? Lembrando que os dois são substitutos, então acabam andando muito próximos, né, tendo um comportamento muito parecido. E, evidentemente, né, a reabertura de algumas economias lá fora faz o preço do petróleo melhorar globalmente. E aqui no Brasil também, né, o reinício da vida para muitas atividades econômicas, falando especialmente aqui do estado de São Paulo, faz com que a demanda aumente e, consequentemente, os preços também fiquem mais elevados. Então, o CPEA fala sobre esse reaquecimento da demanda, o preço do etanol hidratado subindo na última semana, falando especialmente aqui do mercado paulista. Então, o volume negociado captado pelo CPEA, ele inclusive mais que dobrou na última semana, ele subiu 108% na comparação com o período anterior. Mas ainda assim, os consultores do CPEA eles explicam que a quantidade, né, o volume comercializado desde o início da temporada 2020-2021 no estado de São Paulo ainda está numa 6ª posição do ranking, considerando aí os volumes mais expressivos da atual temporada. Entre os dias 13 e 17 de julho, que é o último levantamento do CPEA referente ao mercado de etanol, o etanol hidratado, por exemplo, combustível, chegou ao patamar de R$ 1,62 o litro. Isso, claro, sem considerar ICMS e PIS/COFINS. Esse valor representa um aumento de 0,65% na comparação com a semana anterior. E se for falar do etanol anidro, a alta foi ainda mais significativa na última semana. Os consultores apontam para uma valorização de 1,26% no preço do anidro, que chegou a R$ 1,85 o litro aqui no estado de São Paulo. Os colaboradores do CPEA, eles também destacam que do lado das usinas, a participação foi mais efetiva por parte das unidades que precisavam vender o produto, seja por uma questão, né, de liberar espaço nos tanques ou por uma questão de aproveitar também essa questão do mercado. E eles ressaltam que o último relatório da Única, por exemplo, a União da Indústria de Cana-de-Açúcar, apontou que na segunda quinzena do mês de junho, né, do mês passado, houve um aumento na quantidade de matéria-prima
matéria-prima, medida pela concentração do ATR, que é o açúcar total recuperável, de 4,5% na região centro-sul do país e de 6,24% aqui no estado de São Paulo, na comparação com a igual quinzena de 2019, né? A segunda quinzena do mês de junho. Então, essa melhora, eles explicam que ela compensou, de certa forma, a redução da moagem nos últimos 15 dias do mês, falando, né, da primeira quinzena do mês de junho. Então, o mercado, sim, vem mostrando uma recuperação e, ao que tudo indica, o pior ficou para trás em relação ao mercado de combustíveis em 2020. É com você, Fabiano. Obrigado, Sara. Uma boa tarde para você. A gente se vê logo mais na terceira edição do Agricultura BR, às 16 horas. Por aqui eu falo de algodão e o custo de produção no estado de Mato Grosso, que teve uma elevação de acordo com o boletim semanal do Instituto Mato Grossense de Economia Agropecuária, o IMEA. Veja conosco agora como é que ficou esse cenário para o algodão mato-grossense. Você vê aqui que o custo de produção variável para a safra 2020 e 2021 foi de R$ 9.071,28 por hectare, enquanto que o custo de produção operacional ficou em R$ 9.663,84. O custo variável ele subiu 0,80%, enquanto que em relação ao ritmo de alta ali para o operacional, que ficou em R$ 9.663,84, é o reflexo da valorização do fungicida, 0,75%, e do herbicida, quase 0,97%. Esses são os números para os custos de operação que, portanto, subiram em Mato Grosso. A colheita de café na Cochupé, maior cooperativa de cafeicultores do mundo, chegou até o último dia 17 de julho a colheita de 52,17% de suas áreas de produção, no sul de Minas, Cerrado de Minas e São Paulo, considerando uma média. Nós vamos mostrar agora como é que vem a colheita comparado ao ano passado e também a 2018, quando era a mesma bienalidade para o café. No dia 17 de julho, até o dia 17 de julho de 2018, a colheita do café pela Cochupé, há 2 anos, estava em 55,7%. Ano passado, já com uma bienalidade diferente, 75,4%. Já agora, que é o mesmo período que se tem de 2018, está em 52,2%, de acordo com os números que foram divulgados pela cooperativa. Vamos mostrar agora como é que vem essa colheita do café entre os cooperados, só que pelas regiões de produção da Cochupé. Você observa aqui na tela comigo que no sul de Minas a colheita atinge 62,9%. Em São Paulo, 64,5%. Cerrado Mineiro, que é a maior área de produção, está em 32,4%. Esses são os números para a colheita do café dos cooperados da Cochupé, que você acompanha no Agricultura BR. E acompanha também como é que vem os números para o café arábica negociados na Bolsa de Nova York. Veja comigo como é que vem as posições negociadas. Nós temos aqui uma alta forte para café. Essa alta forte é uma valorização para a saca? Sim. Para a produção do café? Sim, só que também é uma compensação pela forte queda do dólar desse dia, dessa última terça e também de hoje. Se acabar agora, o mercado fechasse agora, a queda para o dólar em 2 dias chegaria a quase 5%. É muita coisa. Então aqui nós temos um reposicionamento em relação a café arábica e a posição de setembro vem a $1,07 mais 50 libra-peso. Dezembro, $1,10 por libra-peso. Março, $1,12 mais 5 e a posição de maio, $1,13 mais 10 por libra-peso. São os negócios com café arábica na plataforma Ice Futures da Bolsa de Nova York.
Seguimos falando de café, agora os negócios com café robusta na Bolsa de Londres, pode colocar na tela. Nós trazemos Londres agora com os negócios também alta. O mais curto prazo sobe 2,5%. Setembro com a posição negociada $1.350 a tonelada. Novembro, $1.362. Janeiro, $1.373 a tonelada. E março, $1.384 por tonelada. São as posições que nós temos de negócios agora com café robusta na Bolsa de Londres, referência para o Conilon brasileiro. Olha, temos falado bastante sobre sustentabilidade, sobre também as críticas que são feitas ao Brasil, que envolvem agronegócio, infelizmente, principalmente por parte dos europeus. E aí nós fizemos uma pergunta para o professor Marcos Fava Neves, especialista em planejamento estratégico do agronegócio, sobre o que é a sustentabilidade no agro. Acompanhe. A sustentabilidade, no mundo todo, você tem um consenso que ela é baseada em 3 P's, em inglês, né? Que é o People, Planet e Profit. Traduz isso: pessoas, planeta e lucro, rentabilidade. Essas 3 coisas que se busca num pacote de sustentabilidade. Por que tem que ser essas 3? Porque é muito difícil você exigir de um pequeno produtor, de uma empresa, que se preocupe com as pessoas e com o planeta se ela está dando prejuízo. Ela vai tentar se salvar. Então é importante que você tenha sustentabilidade econômica, tá? Antes de mais nada. E cuidar fortemente da parte das pessoas e da parte ambiental. Ambiental, o Brasil tem aí uma benção, que eu sei que doeu muito para ter, mas ela deve ser respeitada e ela é cada vez mais um diferencial da agricultura brasileira, que é a questão do Código Florestal. Vamos fazer o que for possível para implementar, regularizar, ficar um brinco nessa história. E cuidar das pessoas, né? Trazer as pessoas para participarem de resultados, cuidar do seu padrão de vida, da educação. O Brasil vai precisar muito disso. Isso é ser sustentável. Tem o professor Marcos Fava Neves um posicionamento muito importante sobre o assunto. Por aqui, o Agricultura BR continua dentro do assunto, de certo modo, porque nós vamos falar agora a respeito de preservação da região amazônica, a proibição das queimadas, que já está proibido, já está em levante essa situação, sobre pecuária e nas regiões produtoras no Brasil. Sobre este assunto, a Sara Kischoff conversou com o engenheiro agrônomo Francisco Bedusch Neto e a entrevista que você acompanha agora. Francisco Bedusch, engenheiro agrônomo, ele fala comigo direto de Cuiabá, Mato Grosso, e a gente vai falar então sobre essa questão da floresta amazônica. Francisco, esse assunto nunca esteve em tanta relevância assim, falando de um cenário global, e agora, inclusive, essa suspensão aí das queimadas por 120 dias vem muito ao encontro disso. Como é que está a pecuária no meio de todo esse cenário atual? Seja bem-vindo ao canal do Boi. Olá, muito obrigado pela oportunidade. A pecuária ela é foco central dessa discussão toda, justamente porque ela já está presente na Amazônia e o foco ou o bioma que está sendo mais debatido e monitorado dentro do Brasil todo é justamente a Amazônia, né? Então, aí reside essa questão, né? Como conciliar conservação ambiental e produção pecuária. Por isso a pecuária está no meio disso tudo. E o mercado internacional está cada vez mais exigente e restritivo, né? Impondo barreiras em relação a isso. Eu diria que no momento o mercado ele começa a perguntar, ele está mais questionador, né? Tanto o mercado que compra a carne brasileira, como o mercado que investe nos
sistemas produtivos, né, ou na cadeia produtiva aqui no Brasil. Então, desde investidores que vão trabalhar com frigoríficos, com varejo e com outros elos da cadeia, né, até com elos que estão antes da porteira, né, aqueles que entregam os suplementos e medicamentos para a pecuária, até os compradores da carne brasileira, né? Esses compradores, eles querem saber, porque eles não querem ser questionados, ou pelo menos querem responder, quando questionados pelo seu consumidor, se aquela carne tem algum vínculo com ilegalidades dentro da floresta amazônica aqui no Brasil. E é bom que se diga que isso não é exclusivo do Brasil e da pecuária, tá? Uhum. O óleo de palma sofre o mesmo tipo de pressão, a soja sofre o mesmo tipo de pressão. Isso é comum a todas as commodities agrícolas que são transacionadas a nível global. E aí, nesse ponto, Francisco, com certeza a questão da rastreabilidade, que já não é um assunto novo, mas assim, nunca esteve tão em evidência, assim, né, com tanta relevância. Com certeza, com certeza. Nós, no Brasil, já tivemos resultados muito bons nesse sentido, a partir do TAC da carne, né, que são os termos de ajustamento de conduta que os frigoríficos assinaram com o Ministério Público Federal. Esses frigoríficos que começaram a monitorar os seus fornecedores diretos, ou seja, aquele pecuarista que vende ao frigorífico. Esses frigoríficos já começaram a demonstrar um progresso muito grande, e isso é importante, porque mais do que perfeição, o que o comprador, o investidor quer do Brasil é progresso, e o progresso seja demonstrado por números. E agora nós estamos trabalhando junto com esses atores, né, a sociedade civil organizada, né, a NWF particularmente está trabalhando junto com esses mesmos atores, né, com varejistas, com frigoríficos e produtores, para começar então a trabalhar com um outro elo, o elo anterior ao fornecedor direto, que é o fornecedor indireto. De uma forma mais simplista, a gente pode entender como o produtor de bezerro que está dentro da cadeia pecuária. Francisco, como é que fica dentro desse cenário a questão da possibilidade de redução de áreas de pasto no Brasil? A gente pode olhar isso sob diversos prismas. Tá? Então, um deles é, olha, eu tenho outras atividades que podem ocupar essa mesma área com uma rentabilidade maior. Por exemplo, a soja ou a agricultura de uma forma geral. Então, isso deve levar, em algum aspecto, uma redução da área de pastagem. Outros aspectos são mais relativos a questões como a necessidade de ganho de escala, que é intrínseca à atividade com a commodity agrícola, e aí tem outros fatores também, como expansão dos municípios ou ocupação dessas áreas por outras atividades industriais, que isso ocorre mais no estado de São Paulo. Então tem uma redução. Em contrapartida, nós temos uma capacidade de aumentar a lotação das nossas áreas de pastagem muito grande, né? E aumentar com isso também a produtividade por hectare. Esses são dois pontos importantes. Hoje a gente tem uma lotação que é estimada em algo em torno de 1 a 1,5 cabeças por hectare, e a gente sabe que isso pode chegar a 3 cabeças por hectare sem o menor problema, né, com algum investimento. E, por outro lado, aumentar a produtividade média, que chega a ser de 3 a 4 arrobas por hectare ano, essa produtividade pode chegar a 15 arrobas por hectare ano, ou até a 30 arrobas quando a gente de tecnologia como confinamento. Então, não deve faltar carne no mercado. O que deve acontecer realmente é uma necessidade até econômica de aumento de produtividade. Certo, você falou já, né, de alguns pontos aí que podem ajudar a fazer com que a pecuária trabalhe dentro desse cenário. E você, como membro do National Wildlife Federation, vocês trabalham justamente nessa questão de conscientização na pecuária. Como que é o trabalho de vocês em termos dessas orientações, né, enfim?
Exatamente. Obrigado pela oportunidade da gente falar um pouco mais do trabalho da NWF. A NWF ela começou apoiando alguns projetos aqui no Brasil de desenvolvimento e teste de tecnologia a campo. Esses projetos tiveram sucesso, quer dizer, comprovou-se que a aplicação da tecnologia já existente no Brasil, né, muita dela desenvolvida em centros de pesquisa como a Embrapa e universidades espalhadas pelo Brasil, como a Exalc e outras, essa tecnologia já trazia o resultado necessário. Então, atualmente, a NWF faz o outro lado dessa cadeia produtiva, ou seja, ela trabalha junto com os atores que estão nas cadeias frigoríficas e cadeias de varejo para demandar por essa carne ou demandar por uma carne que seja produzida com critérios mais voltados à sustentabilidade da produção. Né? Hoje esse trabalho está nesse sentido, há todo um trabalho de educação, né? E educação não me tome mal nesse sentido, tá? Mas é de dar razões econômicas e de sustentabilidade do processo ou da produção no longo prazo, por que essa produção tem que mudar. E quando eu falo de sustentabilidade, sempre olhando os 3 aspectos dela, tá? O social, o econômico e o ambiental. Tá certo, Francisco. Muito obrigada pela sua participação aí conosco, mesmo que de forma online. Obrigada, viu? Eu é quem agradeço. Esse foi então o Francisco Bedurski Neto e a gente fica por aqui. É com vocês. Você vai acompanhar agora um estudo de uma universidade do estado do Paraná que mostra a importância das abelhas indígenas sem ferrão para equilíbrio de ecossistema e polinização agrícola. É o que nós vamos acompanhar agora na reportagem de Mauro Andrade. Além da produção de mel com excelentes propriedades medicinais, as abelhas indígenas sem ferrão prestam uma série de serviços ambientais, inclusive para a produção agrícola. E o Brasil possui uma grande quantidade dessas abelhas indígenas. Só para se ter uma ideia, aqui no norte do Paraná possui 28 espécies. Acompanhe a apresentação do Dr. Edson Prone, ele é professor da Universidade Estadual de Londrina e trabalha há muitos anos com abelhas indígenas. Essas abelhas têm uma importância vital nos ecossistemas e no nosso dia a dia. Elas são as principais polinizadoras de todo o planeta, principalmente na nossa região. 3/4 da produção de alimentos no mundo depende das abelhas. As abelhas, então, ao polinizar as flores, o que acontece? Ela vai produzir, então, logicamente, mais frutos, os frutos vão produzir sementes, e as sementes, logicamente, vão fazer a manutenção de floresta. Manutenção de floresta significa a produção de água para a população de cidades, indústrias e agricultura. Além disso, a regeneração da floresta também depende das abelhas. Então, 90% dos polinizadores são as abelhas. E no Brasil, nós temos muitas espécies, em torno de 300 espécies de abelhas indígenas sem ferrão, que é diferente da Apis, ou conhecida como abelhas africanizadas. Ela está em processo de competição com as abelhas indígenas. E isso também é um problema sério. Por quê? Porque quando essas abelhas foram introduzidas no Brasil, a Apis mellifera, né, no final do século XIX, elas começaram então a impactar também a população de abelhas indígenas nativas da nossa região. Então esse processo começou a ser observado há algum tempo. Bom, aí nós temos algumas floradas, né? Aqui na Universidade Estadual de Londrina. Essa planta trouxemos da Amazônia e ela é uma excelente polinizadora. Vocês estão vendo esses cachos aí florais. Aqui são abelhas manda-saia, que nós temos no nosso meliponário da universidade. Aí eu coloquei alimento com mel para quando a gente faz a multiplicação. Essa abelha manda-saia também é uma abelha indígena sem ferrão. Vocês estão vendo as raias de barro que ela que faz. É uma abelha muito interessante. Ela tem um mel esverdeado, tem uma bactéria chamada Xanthotrica. É um mel muito medicinal. Bom, aqui nós temos um ninho de tubuna.
né, que também é uma outra espécie. Na nossa região são 28 espécies. Essa abelha, o mel dela, que nós temos um projeto, é considerado assim, o mel 100% bactericida. Vocês estão vendo os potes de mel aí, a espátula, né? E esse mel, então, como eu estava comentando, possui uma elevada atividade antibacteriana. Então, das 28 espécies, nós temos então essa capacidade de pesquisar. Aqui são abelhas indígenas, logicamente a Plebeia droriana, essas abelhinhas menores, que elas se defendem com seu própolis quando são atacadas por outras espécies também de abelha indígena. Vocês estão vendo as que estão no fundo da caixa morte, são as espécies mandaguari que invadiram a droriana. Vocês estão vendo aqui que interessante, o túnel de ingresso tem 2 entradas, né? Isso pode acontecer. Olha, essas abelhas então são as chamadas mirins ou droriana. É uma abelha muito interessante. Aqui a terapia é também um lazer chamado meliponiterapia, né? E isso então é muito importante na nossa pesquisa e, logicamente, importância dessas abelhas no contexto global. E olha, nesta quinta-feira, às 11 horas da manhã, no horário de Brasília, no YouTube e no Instagram do Canal do Boi, você acompanha uma live das mais interessantes. Isso porque eu vou conversar com José Luiz Tejon, ele que é escritor, professor, especialista no agronegócio, e vai falar conosco a respeito de comércio internacional do agronegócio e sustentabilidade. E gravou um recado aqui e um convite para você. Olá, amigos. Dia 23 de julho, às 11 horas, horário de Brasília, estarei no Canal do Boi, Instagram e YouTube, conversando com Fabiano Reis sobre o comércio internacional e a sustentabilidade no agronegócio. O Brasil ficou grande, ficou um líder mundial e planetário, portanto, doravante, a briga é uma briga de cachorro grande. Precisaremos de governança e de ótima liderança, porque passamos a ser um dos 3 maiores protagonistas internacionais do agronegócio. O mundo mudou e nós agora somos grandão. Precisamos trabalhar com muita consciência em toda essa estratégia planetária. Espero vocês 23 de julho, às 11 da manhã, horário de Brasília, aí com o meu amigo Fabiano Reis, Canal do Boi. Até lá. Não nos perca. Tchau. Um grande abraço para o Tejon. Essa live que você vai acompanhar amanhã, pode colocar os caracteres, acontece pelo YouTube do Canal do Boi, óbvio, e também pelo Instagram do Canal do Boi. Vai estar eu e o Luiz Tejon participando ao vivo e teremos a participação também de pessoas que são importantes no agronegócio, como produtoras. Amanhã nós temos um time feminino dos mais interessantes. Nós vamos ter a influenciadora digital e pecuarista Andressa Beata participando conosco. Vamos também ter a produtora rural, jornalista e influenciadora digital Adriana Steimes participando com a gente. E aqui também participando outra agroinfluenciadora importante, a Aretusa Negri, ela que é a titular do Ela é do Agro, que é produtora rural, agroinfluencer, e vão participar também desse importante evento, amanhã às 11 horas da manhã, Comércio Internacional do Agronegócio e Sustentabilidade. Bom, eu falei que nós teríamos a segunda parte da entrevista com Alisson Paulinelli, é o que nós vamos acompanhar agora na coluna 4.0 no campo com o meu amigo Otaciano Neto. A coluna 4.0 no campo tem a honra e o privilégio de receber hoje Alisson Paulinelli, produtor rural e ex-ministro da Agricultura, um dos homens brasileiros, um dos que mais contribuíram para o avanço do agronegócio nacional, um verdadeiro símbolo da agricultura brasileira. Ministro Alisson, muito obrigado por sua presença. Eu vou fazer uma provocação diferente para o senhor. Em geral, eu vejo muito o senhor falando sobre toda a evolução da agricultura nos últimos 40 anos.
eu quero provocar o senhor para discutir um pouquinho sobre o futuro. Como vão ser os próximos anos da agricultura brasileira, ministro? Se o Brasil usar o recurso que nós somos mais ricos no mundo, que é a água doce, basta que você use a irrigação, que nós vamos dar um show. O Brasil já tem a segunda safra, é o único país do mundo, e com a irrigação nós vamos ter 3 safras. Eu não estou inventando nada. Já irrigamos hoje praticamente 2 milhões de hectares no Cerrado, e todos os produtores que estão irrigando no Cerrado já estão colhendo 3 safras. Isso é o suficiente para fazer toda a demanda sem precisar de derrubar novas áreas, muito menos de Amazônia, nem do próprio Cerrado. É a certeza de que a tecnologia que se desenvolveu aqui nesses últimos 50 anos, ela é altamente capaz de atender essa mudança mundial, essa exigência mundial. O Brasil hoje é o guardião da segurança alimentar do mundo. Ministro, sensacional tudo que o senhor fala. Eu vejo que todo o avanço tem muito a ver com avanços tecnológicos dentro da ciência agronômica, dentro da agronomia, que é produtividade, usar menos recursos naturais. Como o senhor acha que esse mundo 4.0, esse mundo digital, o mundo da internet, como o mundo da mecanização, o mundo do trator autônomo, como que isso conecta? Nós vamos ver agrônomos andando junto com engenheiro de dados, com cientistas de dados no campo? Qual é a sua avaliação? Já estamos andando. Hoje, a ciência agrária está já se interpenetrando em todas as áreas de ciência. E eu vou te dizer, e eu digo isso com muita alegria, que o Brasil vai sair na frente, porque aqui, se lá na região temperada, que dominou por 4.000 anos o abastecimento mundial, eles lá só têm meio ano de biotecnologia. Lá é frio, o frio cresta, o frio paralisa os fenômenos biológicos, o frio impede o crescimento, ele bate até as radicelas da planta. Aqui não, nós temos 12 meses de biologia funcionando. É a bioeconomia que vai nos dar a vantagem comparativa para nós abastecermos essa nova demanda de hábito alimentar que o mundo está demonstrando. Os países ricos, que têm muito dinheiro, que gastam menos de 10% na sua alimentação, estão exigentes. Os seus jovens hoje querem alimentos cada vez mais natural. Eles sabem que só os orgânicos não serão possíveis de abastecer a toda essa população, mas os naturais, sim. O alimento produzido com características não de volume. O Brasil hoje é o campeão da agricultura de containers, a que faz a agricultura de volume. Esse nós somos imbatíveis. E vamos ser nos outros também, porque nós temos ainda aqui um número de propriedades que ainda não usaram a tecnologia, que vão ter que usar, e elas vão poder, usando a mão de obra com muito mais intensidade, conquistar também esse outro mercado que está se abrindo no mundo. Eu tenho absoluta certeza que essa bioeconomia é que vai dar ao Brasil, nos dias de hoje, outra supremacia que nós não tínhamos tido ainda. Nós vamos atender ao mercado tradicional de volume, de países que não têm muito recurso para se alimentar e têm que gastar parceladamente ou pausadamente o que possuem, e aqueles que podem gastar muito. Nós vamos ganhar esse outro mercado também. O Brasil hoje é uma estufa de 8.500.000 quilômetros quadrados. Se nós precisarmos, vamos usar toda essa estufa, mas não vai ser preciso. O Brasil, com o que tem hoje, já dá para abastecer o mundo com tranquilidade, principalmente se ele evoluir agora na área da biotecnologia, fazer mais ciência, integrar os nossos cientistas, colocá-los trabalhando integradamente em rede, com projetos muito objetivos e que possa a iniciativa privada participar disso. Legal, ministro. Muitíssimo obrigado, viu? Foi uma honra
para o podcast, para a coluna 4.0 no canal do Boi. A gente também passa em várias rádios do interior do Brasil. Foi uma honra ter o senhor. E eu aproveito para deixar um abraço do nosso eterno governador Paulo Atung, que anunciou uma grande admiração e disse que o senhor certamente vai receber o Prêmio Nobel, acredita muito isso. Tem um grande movimento nacional para o senhor ser um dos próximos Prêmios Nobel da Paz. Ele manda um abraço para o senhor. Eu retribuo esse abraço, quero dizer que eu também sou um grande admirador dele e torço muito por ele. Rapidamente, a Agricultura BR traz para você em destaque como é que vem soja, vinha perdendo na abertura do programa. Você vê aqui soja em Chicago agora invertendo, aproveitando esse quase 1 milhão de toneladas anunciadas de vendas hoje. Posição de mais curto prazo é agosto, $8,98 mais 4. Posição de maior liquidez é novembro, com $8,94 por bushel. Vamos ver o dólar. Dólar comercial, pode colocar na tela. Eu tenho dólar comercial, olha como cai. R$ 5,09 mais 3, queda de 2,26%. Daqui a pouco eu falo mais a respeito deste assunto. E daqui a pouco eu falo às 16 horas na terceira edição. Porque agora eu vou encerrando o programa, mas antes de encerrar eu vou convidar agora você para acompanhar as informações do @play com o meu amigo Gideone, que já está pronto no outro estúdio para trazer as atrações que ele vai trazer aqui em destaque para você, pecuarista. Olá, uma boa tarde, seja bem-vindo. Muito boa tarde, Fabiano Reis. Um prazer estar aqui interagindo com você, viu? Fala uma coisa, o que nós temos aí de atração no @play? @play, eu queria mostrar hoje para o pecuarista que se importa e preocupa, né? Com um resultado muito rentável na sua propriedade. E nós sabemos que hoje a bola da vez é a China. Porém, a China, ela quer um animal jovem. Então, um boi eirado, uma fêmea eirada é outro assunto. Então, eu quero mostrar para vocês aí um vídeo de 2 animais para você fazer aquisição de sêmen. Tá ok? Tá na tela aí, vamos acompanhar. 74 libras, colocando-o entre os top 10% da raça. E peso ao ano, 142 libras, sendo top 2%. Touro indicado para fazendas que utilizam fêmeas F1, pois Vortex está colocado entre os 20% melhores touros para raça no leite. Destaque absoluto para a qualidade de carne, sendo top 15% para peso a carcaça e top 2% para a AOL. Aproveite esta máquina e utilize em seu rebanho. Grosso RG, vindo do trabalho primoroso do Nelore RG, filho do Bitelo DS em vaca pacote RG, é uma excelente opção de sangue dentro do Nelore Mocho, touro de biotipo precoce e musculoso que transmite essas características para sua progenie. Grosso possui mais de 170 filhos em 16 rebanhos dentro do programa GenePlus, fora os muitos filhos nos rebanhos comerciais desse Brasil. Grosso tem a maior medida para marmoreio do Nelore Mocho, com 7,03. Grosso é o touro ideal para você produzir carne de qualidade. Gostou? Entre em contato conosco aqui no @play. Nós estamos no 6721078727, ou se preferir também pode enviar mensagem via WhatsApp aí no 67991501000. Nós estamos à sua inteira disposição. Tá ok? Obrigado, Fabiano, pelo espaço. Um grande abraço, Gideone, uma boa tarde para você. Aliás, uma boa tarde a todos que estavam acompanhando a Agricultura BR. Nós vamos ficando por aqui e voltamos às 16 horas. Um grande abraço para você e mais informações, destaques na terceira edição. Até lá!